Meus queridos irmãos, vamos abrir a nossa palavra, a palavra de Deus, melhor dizendo, em Josué capítulo 24. Abrir as nossas Bíblias na palavra de Deus, Josué capítulo 24. À medida que você for achando, vá dizendo amém. Vamos ler a partir do versículo 11. Josué 24, versículo 11. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 11: E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os perizeus, e os cananeus, e os heteus, e os gigazeus, os heveus, os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos, e enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes. E habitai nelas, e comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, as quais se viram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a que serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Meus irmãos, hoje é o último culto da família do ano de 2024, e o Senhor me colocou no meu coração trazer uma palavra com o tema: a unidade na família, um propósito divino. A unidade na família, um propósito divino. Amém? Então, queridos, vejam bem, neste último culto do ano de 2024, é um momento de nós fazermos uma reflexão, assim como o Natanael já iniciou aqui a abertura do culto, fazendo esse momento de reflexão desse ano de 2024, mas eu quero fazer uma reflexão, juntamente com meus irmãos, nós, refletirmos, como as nossas famílias passaram esse ano de 2024, quantas batalhas nós travamos, quantas vitórias nós tivemos juntos esse ano, quantas conquistas como famílias nós tivemos este ano, e também fazer uma reflexão, porque algumas famílias estão aqui e ainda estão pedindo ao Senhor, ou estão em batalha, ou estão precisando de restauração em alguma área dentro da família, ou precisando de alguma vitória dentro da família. Mas nesse ano de 2024, irmão, certo é uma coisa: que em todas as nossas lutas, dificuldades, o Senhor sempre esteve presente, e em todos os cultos da família nós sempre reafirmamos esse último versículo que nós lemos esta noite: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir mais uma vez esta noite? Muito bem, o ensaio foi bom. Agora nós vamos Agora na prática verdadeira. 1, 2, 3.
Amém. Assim como Josué, irmãos, para que a gente possa compreender esse contexto, Josué é aquele, irmãos, que toma posse da promessa de Deus, a promessa que Deus havia feito a Abraão lá atrás, que ia dar uma terra abençoada para a nação de Israel. E aí passou-se Abraão, Isaque, Jacó, José é vendido como escravo para o Egito. Lá no Egito, irmãos, ele traz a sua família, e o povo de Israel, os filhos de Jacó, se multiplicam de uma maneira espantosa no Egito, como escravos, até que chega Moisés, o libertador, liberta o povo, resgata o povo da mão dos egípcios, do faraó, e vai em busca da terra prometida. Passam 40 anos em meio ao deserto, e quando vão cruzar o rio Jordão para tomar posse da terra, Moisés ainda avista a terra de longe, mas Deus recolhe Moisés, e Josué, a segunda pessoa de Moisés, começa agora a governar o povo, e ele é o responsável de tomar a posse da terra, a posse das promessas de Deus. Amém, irmãos? E aqui, irmãos, quando a gente lê esse texto, já se passaram muitos anos, e tanto é que ele faz aqui uma retrospectiva do que aconteceu. Eles venceram os habitantes daquela terra, os inimigos. Ali tinham os amorreus, os filisteus. Então, eles tiveram grandes batalhas, mas agora que eles tomaram posse definitiva da terra, venceram todos os inimigos, ele agora divide toda a terra, mas ele faz um propósito com o Senhor. Ele convoca todo o povo e diz: agora nós vamos fazer o seguinte, nós tomamos posse da promessa de Deus, agora nós vamos renovar a nossa aliança com esse Deus que nos deu essa terra. E é nesse momento, irmãos, que ele desafia o povo: olha, faça aqui um desafio a vocês. Ele diz aquilo que o Senhor falou, né, o que o Senhor deu para eles, que deu terra, que não trabalharam, deu as cidades edificadas. Então Deus deu tudo a ele. Aí, agora, ele convoca o povo, no versículo 14: agora, pois, temei ao Senhor, esse Deus que nos trouxe até aqui, e serviu com sinceridade e com verdade, e joguem fora todos os ídolos, os deuses que não agradam ao Senhor. Mas tem um porém: se vocês querem servir o Senhor, escolhei hoje a quem se vai. Se os deuses que serviram os vossos pais, ele está falando de qual pais? Lá do pai de Abraão, lá de o próprio Abraão, que antes de Deus o chamar, servia a deuses estranhos. Mas agora ele está dizendo: olha, vocês escolhem, vocês querem continuar servindo os deuses que seus pais adoraram depois do rio lá antes de nós cruzarmos o rio Jordão e tomarmos posse da terra, vocês podem ficar, podem adorar os deuses estranhos, mas uma coisa é certa, e ele toma uma decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa vamos ficar com o Senhor. E essa mensagem, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração, para esse último culto de 2024, é para que nós venhamos, irmãos, ter aqui uma visão aqui espiritual. Eles cruzaram o Jordão e tomaram as promessas de Deus. Nós vamos daqui uns dias cruzar o ano de 2024 para o ano de 2025. E eu sei que muitas famílias aqui têm promessas de Deus, mas essas promessas de Deus, irmãos, só vão se realizar nas nossas vidas se nós vivermos em unidade na família. A família, como em tudo nas nossas vidas, irmãos, se não tiver unidade, não se tem vitória. Diga: se não tem unidade,
não tem vitória. Ou você acha que uma casa, que o marido tem um projeto e a mulher tem outro projeto, o marido trabalha para aquele projeto se realizar e a mulher trabalha para aquele outro projeto se realizar, um não concorda com o projeto do outro, um trabalha contra o projeto do outro, vocês acham que isso vai para frente, irmãos? A palavra de Deus diz que um reino dividido, ele não subsiste, irmãos, ele não vai para frente. Uma casa onde os pais querem algo, mas os filhos querem outro, vão para outro lado. Vocês acham que isso vai prosperar, meus irmãos? De maneira nenhuma, irmãos, porque onde tem divisão, onde não tem unidade, as coisas não vão para frente, irmãos. E nós estamos vivendo uma época em que há um espírito, irmãos, de rebelião muito forte no mundo. Os jovens não querem mais honrar os seus pais, os mais velhos, e há essa divisão muitas vezes na família, na casa. E é por isso, irmãos, que esta mensagem desta noite, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração, tem por título: Unidade na Família, é um propósito divino. Quantos querem ter um ano de 2025 abençoado na família? Tem que ter unidade, amém? Então, irmãos, vejam bem, a unidade na família, ela vai começar com uma decisão, é quando nós decidimos, irmãos, a conviver em unidade, tem que ter uma decisão. Aqui no caso de Josué, foi uma decisão individual, mas impactou a sua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tomo essa decisão, eu não vou adorar outros deuses, não, eu vou colocar o Senhor como centro da minha casa. Então, eu e a minha casa decidimos ficar com o Senhor. Se a unidade, irmãos, é uma arma para alcançar a vitória, e se essa unidade, irmãos, é tomada para servirem ao Senhor, irmãos, não tem nada que possa deter essa família, amém? Então, essa foi uma decisão pessoal de Josué, mas envolveu toda a sua família, porque no processo de salvação, Deus nos dá, irmãos, essa escolha individual. Então, isso depende de cada um tomar essa decisão. O mais importante aqui, irmãos, que ele aqui faz uma ênfase muito grande no servir. Ele diz o quê? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A ênfase aqui é em servir, irmãos, é em servir ao Senhor, porque você pode tomar a decisão de servir, mas a quem? Porque ou servir aos deuses estranhos, ao Senhor, ou ao Senhor. Josué e a sua casa decidiram servir ao Senhor. Se você e a sua casa quer ter um ano de 2025 abençoado, uma família abençoada, irmãos, então essa é a decisão que nós devemos tomar definitivamente, e renovar a nossa aliança com o Senhor, que a nossa casa vai servir a Deus em 2025, que nossa família vai estar buscando mais a Deus no ano de 2025, que a nossa família vai focar em servir a Deus com mais ênfase, com mais comunhão, com mais unidade, buscando ao Senhor de todo o coração, porque não importa como vai ser o próximo ano, se nós como família unidos servirmos ao Senhor, todas as lutas, todas as dificuldades que vêm em 2025, a nossa família vai vencer, porque maior é o nosso Deus de que tudo que está no mundo, irmãos. Se nós ficarmos firmes como família, unidos, buscando ao Senhor, nós vamos vencer todas as lutas desse próximo ano. Aleluias. Josué, aquele estava se posicionando em fé,
estava como cabeça, direcionando a sua família. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. E aqui, irmãos, esta noite, cada um de nós, cada uma das famílias aqui representadas, tem pessoas que só está ela aqui mesmo, e a sua família não está, mas ela está representando a sua família. Se cada um de nós, irmãos, aqui esta noite, tomar essa decisão de dar direcionamento à nossa casa, um direcionamento espiritual para a nossa família, nesse próximo ano. Muitos aqui, a família talvez até conteste dela estar servindo ao Senhor, mas essa pessoa pode tomar essa decisão esta noite. Esse ano de 2025, eu vou estar apresentando a minha família, eu vou estar lutando pela minha família, eu vou estar orando pela minha família, eu vou estar buscando a Deus de todo o meu coração pela minha família, porque eu decido no meu coração que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se cada um tomar essa decisão, irmãos, com certeza Deus fará grandes coisas dentro da sua família, porque a nossa família, como uma igreja, se os gravetos, irmãos, estiverem juntos e permanecer aceso, irmão, aí, irmãos, toda a família, ela vai ser aquecida. Então, a primeira decisão que nós podemos fazer esta noite, irmãos, se nós queremos que as nossas famílias tenham um 2025 abençoado, é a gente tomar a decisão que a nossa casa vai estar aos pés do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas a minha casa já está nos pés do Senhor Jesus. Ótimo! Muito mais agora em 2025, muito mais agora em 2025, nós vamos estar orando, nós vamos estar clamando, nós vamos estar apresentando, nós vamos estar, irmãos, tendo aí um compromisso maior com o Senhor. Inclusive é um dos tópicos dessa mensagem. Nós vamos estar tendo um compromisso maior com o Senhor, porque somente assim, irmãos, a nossa casa, irmãos, será uma casa de bênção. Somente tomando essa decisão e dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tome essa decisão esta noite, irmão. Tome, se posicione como Josué se posicionou, para que nós possamos ter um ano de 2025 na família abençoada. Então, essa decisão foi uma decisão aí onde envolve a unidade. Josué se posicionou representando a sua família. Mas a unidade, irmãos, para que a unidade se estabeleça na nossa casa, na nossa família, tem que ter um compromisso com Deus. Nós temos que ter compromisso com Deus. Tem casas, irmãos, que são verdadeiras trincheiras de guerra. Tem casa, irmãos, que infelizmente as pessoas, quando dá 5 horas que vai sair do trabalho, vixe, rapaz, vai dar 5 horas, tem que voltar para casa. Ah, meu Deus. Tem casas, irmãos, que são somente dormitórios. As pessoas querem voltar para casa só para dormir e sair bem cedo. Mas nós queremos lares e lares abençoados, irmãos. É aquele lar, irmãos, que vai dar o horário e você tem aquele prazer, aquela satisfação de voltar para dentro do seu lar, para dentro da sua família, para dentro da sua casa. Amém, meus irmãos? Lares, irmãos, onde se tem um compromisso com Deus, onde todos estão envolvidos, irmãos, nesse compromisso com o Senhor, onde todos estão com o coração totalmente entregues ao Senhor. Tanto é que no versículo 14, um versículo antes, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, os quais serviram aos vossos pais. Somente até aí. Então, o que ele está falando aqui, irmãos? Que temer ao Senhor, servir com integridade e fidelidade. É isso, irmãos, que o Senhor espera das famílias. É que nós, irmãos, como família de Deus,
nós possamos, irmãos, temer ao Senhor, servir a Ele, irmãos, com integridade. Quando as famílias, irmãos, compreenderem isso, irmãos. Tem famílias, irmãos, que não estão mais nem orando, e todo o culto da família nós estamos falando isso. Não estão mais nem orando, irmãos, antes das refeições. Famílias, irmãos, que estão divididos até na hora da refeição. Um pega um prato de comida e vai para um canto. Outro pega um prato de comida, vai para outro canto. Não se ora junto. Casais, irmãos, que à noite, ao deitarem na cama, é um para o lado e outro para o outro, e vão roncar, e ninguém ora, não apresenta a família, não apresenta os filhos, não apresenta os projetos do casal, não apresenta as dificuldades a Deus, não oram juntos. Então, irmãos, não tem o temor ao Senhor, não tem compromisso com o Senhor, e essas famílias, irmãos, vivem em guerras e dificuldades, porque não temem ao Senhor. Deus abençoa famílias que os coloca no centro da sua família, no centro da sua casa. A nossa família, irmãos, ela vai prosperar abundantemente, irmãos, em fé, em espiritualidade, quando Deus for o centro da nossa casa. Tudo que nós formos fazer está em primeiro lugar nas mãos de Deus. Quando a gente tem temor ao Senhor, apresenta a nossa casa, os nossos filhos, nossos planos ao Senhor. Vou perguntar mais uma vez: quantos querem família abençoada em 2025? É isso, irmãos. É isso. Nós cristãos, irmãos, os evangélicos, nós perdemos muita coisa, irmão, espiritual, nesses últimos tempos, irmãos. Era natural, irmãos, era normal as famílias evangélicas, cristãs, ter culto doméstico. Nós estamos perdendo a essência, irmãos. Onde a família se reunia, conversava sobre os problemas da família, lia um texto, louvava uns 2, 3 hinos. Se alguém quisesse explanar ali um trecho da Bíblia, explanava, orava, apresentava ali os problemas da família, pelo menos uma vez por semana, o culto doméstico, pelo menos uma vez por semana. Mas nós perdemos isso, irmãos. As famílias não sentam mais para orar, não sentam mais para conversar sobre as dificuldades, sobre as lutas. As famílias não sentam mais para falar dos seus projetos, dos seus sonhos. E sabe o que está acontecendo, irmãos? A desestruturação familiar que está no mundo está chegando também na casa do povo de Deus. Porque, irmãos, a gente não está colocando Deus no centro da nossa família. A gente não está priorizando o altar familiar, um altar de oração, um altar de apresentar a Deus a nossa casa, a nossa família, de colocar o Senhor Jesus no centro, irmãos, das nossas casas. A palavra de Deus diz, lá em Mateus 18, 20, se tiver 2 ou mais reunidos no nome dele, ele está lá presente. E a gente está perdendo essa essência, irmãos. E é uma das minhas metas como pastor desta casa, na minha família, na minha casa, a gente ter um culto familiar pelo menos uma vez por mês no ano de 2025. Que você possa seguir esse exemplo, irmão. Pelo menos uma vez por mês. A vida, eu sei que é corrida. Eu sei que tem muitas dificuldades, irmãos. Mas será que a gente não pode tirar uma hora no mês para como família a gente estar junto? Amém ou não amém, irmãos? Como está o altar de oração na sua casa, irmãos? Na sua família? Que nós possamos viver a unidade no mesmo propósito em 2025, de manter em nossos lares, irmãos, um altar de oração, para a gente estar orando em família, apresentando a nossa casa, a nossa família. E aí, irmãos, Deus, Ele vai verdadeiramente abençoar a nossa
família e a unidade da nossa família. A unidade familiar, irmãos, ela é tão importante, irmão, que ela vai se fortalecendo quando vão aparecendo os desafios para serem enfrentados. Há famílias, por não ter essa estrutura, quando aparecem as lutas, os desafios, a família, ela começa a brigar entre si, mas é uma família que tem Deus no centro. Quando vêm os desafios, irmãos, ela se fortalece. Por quê? Porque isso une a família. A família se une em oração, se une no clamor ao Senhor, em buscar a Deus, e isso fortalece. Josué e a sua casa, irmãos, eles enfrentaram muitos desafios ao conquistarem a terra. Porque, como eu falei, irmãos, anteriormente, quando eles atravessaram o Jordão, havia ali, irmãos, muitos inimigos, e eles travaram grandes batalhas. Vocês se lembram, irmãos, quando Moisés ainda estava vivo, e enviou Josué e Caleb para espionar a terra, o que foi que eles viram lá, irmãos? Eles viram que havia um povo forte, até mesmo altos, gigantes, e a grande parte do povo se desanimou. Mas Josué e Caleb, eles disseram: não, se nós estamos com Deus, nós vamos vencer todos os gigantes, nós vamos vencer todas as batalhas, nós vamos vencer todas as lutas, e vamos tomar posse das promessas de Deus. Da mesma maneira, irmãos, se nós, irmãos, estamos firmados em Deus como família, podem ter vários obstáculos no ano 2025, irmãos, mas se nós estamos com Deus, nós vamos vencer as batalhas, nós vamos vencer as adversidades, nós vamos vencer as lutas, e vamos tomar posse da promessa de Deus para nossas famílias, para nossas casas. Quantos têm promessas de Deus aí para a sua família? Que o ano de 2025 venha a se cumprir, mas nós vamos nos posicionar em fé, a nossa família, a nossa casa, em unidade, no mesmo propósito, para que nós possamos tomar a posse das bênçãos de Deus para o nosso lar, para a nossa casa, e 2025 seja o ano da vitória da nossa família. Aleluias! Glórias ao nome santo do Senhor. Josué liderou a sua família em batalhas árduas. Por quê? Porque ele confiava nas promessas de Deus. Ele confiou naquilo que Deus tinha prometido. E ele venceu os gigantes que habitavam naquela terra, os inimigos. As batalhas que nós tivemos nesse ano foram reais, irmãos, mas Deus nos trouxe até aqui, amém ou não amém? Deus nos deu vitória, amém ou não amém, irmãos? Muitos ainda estão em batalhas, é verdade, mas continue confiando no Senhor, que Ele vai te dar a vitória. A família unida, irmãos, ela vai vencer gigantes. Diga: a minha família unida vai vencer todos os gigantes, vai vencer os desafios em 2025, irmãos. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12 diz, irmãos, que o cordão de 3 dobras é difícil de se quebrar. Ele não se quebra facilmente. É como uma caixa de fósforo. Se você pega só um palito, você quebra. Mas se você tira todos os palitos da caixa e procura quebrar, você não consegue. Um cordão de 3 dobras, irmãos, ele é difícil de se romper, irmãos. Por quê, irmãos? Porque cada fibra daquela corda, irmãos, ela se torna ali uma força na unidade das fibras. A nossa família também, irmãos. Se nós tivermos a nossa família em unidade, nada vai poder quebrar, nada vai poder nos separar. Amém ou não amém? Agora, que unidade é essa, pastor, que o senhor tanto fala?
Em primeiro lugar, irmãos, a unidade no mesmo propósito de adorar a Deus, de servir a Deus. É o começo de tudo. Depois, irmãos, a unidade ali dos alvos comuns. É normal, irmãos, e deveria ser, pelo menos normal, todo final de ano, as famílias se reunir e traçarem metas para o próximo ano. O que foi que nós não alcançamos esse ano? Onde foi que nós erramos? Quais são os nossos projetos para o próximo ano como família? O Zezinho, para o ano nós vamos botar ele para estudar naquele colégio. Vamos tirar daquele colégio e vamos botar naquele. A Mariazinha, nós vamos botar ela para fazer um curso nesse ano. Nós como casal, nós estamos precisando tirar uns dias, só nós dois, né? Vamos aí para uma pousada, para onde é que a gente vai? Qual o mês melhor? Esse ano nós vamos juntar um pouco mais de dinheiro, vamos guardar, vamos tirar tanto, vamos guardar, para a gente trocar isso, trocar aquilo, que já está precisando aqui em casa. Esse ano vamos ver se a gente reforma esse quarto aqui, essa casa. São metas, irmãos. Escreve tudinho num papel e começa a apresentar a Deus. Começa a orar por aquilo. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então tem que ter alvos, irmãos, em comum. Agora, eu sempre gosto de dar essa ilustração, irmão, mas para a glória de Deus não existe mais, né? E se tiver alguém aqui que ainda trabalha nesse ramo, me perdoe, viu? Mas, se o marido está projetando uma coisa, economizando de um lado, ou a esposa, né? Guardando, economizando, mas do outro lado, irmãos, é um cano furado. Camarada economiza aqui, mas qualquer passeuzinho que o outro cônjuge vai ali no shopping, irmão, cartão de crédito, irmão, parece uma caixa d'água furada. Como é que vai ter propósito, irmãos, unidos desse jeito? Como é que vão conseguir alguma coisa desse jeito, irmãos? O que eu ia falar, irmãos, que antigamente tinha um negócio do galego, né? Mas hoje em dia acabou, né? Tem poucos, né? Se tiver alguém que trabalha no ramo aí, irmão, nada contrário não, mas é porque antigamente as irmãs gostavam, né? Passava na porta, meu amigo, eu vou dizer uma coisa, viu? A feira era grande. Mas hoje está pior, viu, irmão? Está pior, porque negócio de celular aí, meu irmão, compra internet, a gente só vê os carrinhos do Mercado Livre, Shopee, pelas ruas do Jereissati, viu? Hoje não espera mais nem bater na porta, né? Então, a gente tem que ter cuidado, irmãos. A gente tem que ter metas junto como família, irmãos. A gente tem que conversar. A gente tem que... o casal não tem mais o seu dinheiro e o meu dinheiro não. É nosso dinheiro. É o dinheiro da família. Ali sentar, ver quanto é o orçamento do mês. Tem as dívidas fixas, né? Que é a Enel, a CAGES. Essa aí todo mês tem, as compras. E aí, irmãos, ali tem que se tirar uma reserva. Nós, brasileiros, infelizmente, nós não temos essa cultura, irmão, de guardar. De guardar, irmãos. Tirar sempre uma partezinha ali e guardar num canto. Nós não temos essa cultura, irmão. A gente, enquanto não vai a última moedinha, a gente não sossega. Rapaz, esse mês sobrou aqui. Ixi, rapaz. Sobrou 50 centavos. Uma menina vai ali comprar um din-din para mim. Nem 50 centavos pode ficar no bolso. Então a gente tem que mudar essa cultura, irmãos. A gente tem que mudar essa cultura. A gente tem que ter ali, irmãos, metas. E o propósito da família, da unidade da família, tem que ter unidade, irmãos. É unidade. Vamos conversar e vamos botar aqui uma meta. Amém, irmãos? Mas o primeiro propósito da família, irmãos, é servir a Deus. Essa deve ser a nossa primeira meta. Essa deve ser a nossa primeira meta, amém? Josué entendeu que sua família deveria viver para glorificar a Deus. Qual o propósito central da sua família em 2025? Se você ainda não tem um propósito para a sua família, siga o exemplo de Josué. Em 2025, o meu propósito principal vai ser que a minha família vai servir e glorificar o nome do Senhor. Aquele meu parente vai se converter, eu vou orar por ele.
O cônjuge vai se quebrantar e vai se vir ao Senhor, vou orar por ele. Meu filho está distante da casa de Deus, eu vou colocar o meu joelho no chão. Meu propósito vai ser que a minha família, em unidade, o nosso propósito como família vai ser servir ao Senhor em 2025, e o nome do Senhor vai ser glorificado na minha família. E aí, irmãos, planejar juntos, ali, irmãos, sob a direção de Deus, tudo que a família for fazer. Provérbios 16:3 diz o que, irmãos? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Se a gente consagrar a Deus tudo o que a gente for fazer, irmãos, todos os nossos projetos terão sucesso, irmão. Em primeiro lugar, apresentar a Deus. Amém, irmão? Então nós devemos, irmãos, nos reunir, irmãos, alinhar os nossos projetos, nossos objetivos e apresentar a Deus, em nome de Jesus. E por último, irmãos, se a família vive em unidade, irmãos, isso vai gerar esperança e vitória para o ano de 2025. Há um versículo bem conhecido nosso, do Salmo 133, versículo 1. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Isso a gente pode trazer para a nossa família. Como é bom, irmãos, e agradável, quando a família vive em unidade. Ela começa, irmãos, ela vira um testemunho poderoso do amor de Deus. Quando as pessoas veem nossas famílias vivendo em unidade, vivendo ali a comunhão verdadeira, e isso vira um testemunho poderoso do amor de Deus dentro do nosso lar e da nossa casa. Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele honra a unidade com bênção e com proteção. Quantos querem ter sua casa protegida? Quantos querem ter sua casa abençoada? Deus honra, irmãos, quando a gente está vivendo em unidade. O próprio livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. E isso a gente pode tomar para a nossa família. Não tema, não se espante, porque Deus é conosco, é Ele que nos guarda, é Ele que nos abençoa, é Ele que está guardando a nossa família, irmãos. A unidade na família, irmãos, é o terreno fértil para as bênçãos de Deus em 2025. Se nós continuarmos, irmãos, preservando a unidade da nossa família, da nossa casa, Deus, Ele vai derramar bênção sobre a nossa família, irmãos. Nós devemos, irmãos, compreender que uma família que vive em unidade, irmãos, nada pode vir contra esta família, em nome de Jesus, amém, irmãos? O Senhor está me incomodando aqui, irmãos, de uma brincadeira que eu gosto sempre de fazer, e eu vou usar essa brincadeira para ilustrar isso aqui, o que acontece numa família unida. Eu estou precisando aqui de 3 amados irmãos para cooperar com o pastor. Venham aqui rapidinho. 3 irmãos, rapidinho, irmãos. É só aqui isso, é só uma ilustração aqui rapidinho. Falta mais um, falta mais 2. Venham 4 irmãos. Isso. Eita, irmão Antônio, glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos fazer assim, irmãos. Vocês vão fazer um círculo, assim de costas, assim, ó. Faz um círculo, vai. Isso. Agora, não. O irmão Antônio fica fora do ciclo, vem cá, o irmão Antônio. Ainda bem. Não, mais ou menos. Não, mas aqui você bota o Natanael aí também, vai, Natanael. Não, de costas, Natanael, de costas. Isso. Amém, meus irmãos? Isso aqui o que é, irmãos? É a unidade da família. Vem aqui, irmão Antônio. Vem aqui, esse é o ator principal, rapaz, vem cá. É o ator principal. Então aqui simboliza a família, irmãos. A família aqui está o que, irmãos? Unidade, amém? Mas aqui, irmão, você vai fazer um papel que não é muito bom, não. Você vai fazer um papel que não é muito bom. É do inimigo querendo entrar na família. Meu Deus do céu. E aí eu vou fazer o quê? Aí você vai tentar entrar ali, no meio da família. Vá. Não vai dar certo, não. Por que não vai? Não vai, não. Está acochado aí. É a unidade. É isso mesmo que eu quero mostrar. Vá. Vai desfazer dele aí. Procure entrar. Vá. Está difícil por quê, irmão? Amém, irmãos?
Os irmãos estão compreendendo? Amém, amém. Os irmãos já compreenderam. Os irmãos compreenderam como a unidade da família. Tá bom, irmão, tá bom. A família orou, aí tu se afasta. A família está orando, aí tu se afasta. Amém. Aplauda nossos amados irmãos. Glória a Deus. Os irmãos já podem ir para a internet e votar, que já estão concorrendo ao Oscar, viu, 2025, viu? Mas é isso, irmãos. Quando a família está em unidade, irmãos, o inimigo ele não entra na nossa casa, na nossa família, porque a gente está junto, irmãos, orando uns pelos outros. A gente está junto, irmãos, orando pelos nossos projetos, pelos nossos filhos, pelo nosso casamento. E o inimigo ele não tem acesso à nossa casa. Por isso, irmãos, que em 2025 nós temos que ter em mente que a família em unidade é um propósito divino. O Senhor quer que a nossa família esteja em unidade, porque assim, irmão, nós vamos ter um lar abençoado e o inimigo não vai ter legalidade na nossa casa, nos nossos filhos, na nossa família, nem no nosso casamento, para a glória de Deus. Josué e sua família decidiram servir ao Senhor, irmãos, ali num contexto de desafios e incerteza, e por isso eles foram abençoados, num contexto de lutas. E hoje Deus ele nos convida a nós, assim como Josué estava convocando a todos a reafirmar a aliança com o Senhor e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a minha família é do Senhor, eu continuo firme crendo nesse Deus poderoso. E hoje, irmãos, Deus nos convida a reafirmarmos ao nosso compromisso com Ele e vivermos em unidade, confiando nele, para que o ano de 2025 seja cheio de vitórias na nossa casa. Então, vamos juntos nos levantar esta noite, irmãos, e entregarmos ao nosso Deus os nossos planos, os nossos sonhos nas mãos do Senhor, e que o ano de 2025 seja o ano da unidade, o ano da restauração, o ano do propósito, do crescimento, porque o Senhor estará no centro de cada lar, em nome de Jesus. Se você crê, diga: eu creio. Repita mais uma vez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode glorificar ao Senhor esta noite?